O presidente Lula conversou por telefone nesta quinta-feira com 3 chefes de Estado sobre a situação da Venezuela após a intervenção militar dos Estados Unidos, que capturou o então presidente do país, Nicolás Maduro. Isso ocorreu no fim de semana. Lula falou com os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, Claudia Sheinbaum, do México, e também com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Os governos de Colômbia e México, comandados por líderes de centro-esquerda, já haviam criticado as ações dos Estados Unidos na Venezuela. No dia seguinte à deposição de Maduro, os 2 países já haviam se somado ao Brasil e também ao Chile, Uruguai e Espanha, em uma nota conjunta que detalhava ali as ações militares americanas e as classificavam como contrárias a princípios fundamentais do direito internacional. Segundo o Palácio do Planalto, em diálogo com Petro, Lula destacou a preocupação compartilhada com o uso da força contra um país sul-americano em violação ao direito internacional e também à Carta das Nações Unidas. Ele afirmou que essas ações criam um precedente perigoso para a paz e a segurança também da região. A posição reforça já apresentada pelo Brasil, a ideia apresentada pelo Brasil ao Conselho de Segurança da ONU no início desta semana. E tem mais, o texto diz que o Brasil e Colômbia reafirmaram a intenção de seguir cooperando em prol da paz e da estabilidade na Venezuela e ressalta os importantes contingentes de imigrantes venezuelanos que os 2 países têm acolhido nos últimos anos. Já na conversa com o primeiro-ministro canadense, o petista também condenou o uso da força sem respaldo legal, defendendo que o destino da Venezuela deve ser decidido pelo povo. Lula e Carney concordaram com a necessidade de reformas nas instituições de governança global e discutiram a expectativa de avançar em um acordo comercial entre Mercosul e Canadá. E, por fim, a conversa com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum reforçou a defesa do multilateralismo, do direito internacional e também do livre comércio. Lula e Cláudia repudiaram o que o Brasil classifica como ataques à soberania da Venezuela e criticaram a abordagem ultrapassada de divisão do continente em zonas de influência. O ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, ele afirmou que a posição do governo brasileiro sobre a intervenção militar americana na Venezuela não prejudica o diálogo entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Brasil ainda tenta ali, a gente sabe, reverter aqueles efeitos do tarifaço imposto por Trump sobre exportações brasileiras. Essas tarifas, elas foram de fato reduzidas, como a gente trouxe para você aqui no Tempo News, para commodities agrícolas, mas ainda pesam sobre a indústria brasileira. Então, algumas tarifas ainda permanecem. Vamos lá para Brasília conversar com a Lu Landim. Lu, mais algum detalhe aí dessas conversas que a gente te trouxe aqui do presidente Lula com outros líderes de Estado? Olha, a gente viu ontem o esforço do presidente Lula para tratar com alguns líderes internacionais sobre a Venezuela, sobre outros assuntos, mas também e principalmente a Venezuela. E hoje mais um na lista. Lula conversou hoje por telefone com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, e de acordo com uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, eles trataram sobre a aprovação do acordo entre União Europeia e Mercosul, mas também sobre Venezuela, seguindo esse esforço, esse giro que começou no dia de ontem de forma mais intensa, como a gente observou, Nessa nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os 2 trataram sobre a situação da Venezuela e ressaltaram a importância de uma declaração conjunta que divulgaram com Chile, Colômbia, México e Uruguai no dia 4 de janeiro, que rejeita a divisão do mundo em zonas de influências e o uso da força nas relações internacionais sem amparo na Carta da Organização das Nações Unidas. E também saudaram os 2, Lula e Pedro Sánchez, o anúncio da liberação de presos venezuelanos e estrangeiros, incluindo 4 espanhóis, feito ontem em Caracas pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Lula também falou ao presidente da Espanha, confirmou o envio feito no dia de hoje de 40 toneladas de insumos e medicamentos de hemodiálise para
restabelecer estoques do centro de distribuição atingido por bombardeios comandados por forças dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro, dia em que essa operação foi concretizada na capital da Venezuela. Tá certo, Lu. E ainda falando de toda essa questão envolvendo aí a Venezuela, os Estados Unidos, né? Em um primeiro grande pronunciamento diplomático desde que foi eleito, o Papa Leão XIV fez hoje um alerta contundente contra a normalização dos conflitos armados. E ele cobrou que governos de todo o mundo respeitem os direitos civis e políticos do povo venezuelano. Isso se aplica em particular à Venezuela à luz dos recentes acontecimentos. A esse respeito, renovo meu apelo para que se respeite a vontade do povo venezuelano e se protejam os direitos humanos e civis de todos, garantindo um futuro de estabilidade e concórdia. Uma diplomacia que promove o diálogo e busca o consenso entre todas as partes está sendo substituída por uma diplomacia baseada na força, seja por indivíduos ou grupos de aliados. A guerra está de volta à moda e um fervor pela guerra está se espalhando. Portanto, o apelo do Papa Leão XIV, né, pelo respeito dos direitos do povo venezuelano.